Olá, pessoal! Eu sou a doutora Jordana Barros e eu estou muito feliz de estar aqui no Conaface, né, que é o maior congresso online gratuito de harmonização orofacial. Sejam muito bem-vindos a uma aula que com certeza vai mudar o conceito dos bioestimuladores na vida de vocês, principalmente no nosso queridinho ácido L-polilático, né, que já está aí no mercado há tanto tempo, mas que é tão confuso às vezes utilizá-lo, né, tê-lo no nosso consultório de maneira efetiva, de maneira fácil. Então, hoje eu tô aqui no Conaface para ensinar para vocês sobre o Renova Eleva, que é um polilático revolucionário do mercado, que mudou a minha rotina no consultório, mudou meus protocolos de tratamento e mudou também a minha vida e a vida do meu paciente. Bom, para quem não me conhece, né, eu vou apresentar o meu currículo, um currículo bem basiquinho aqui para vocês, né? Meu nome é Jordana Mendes Barros, me apresento aí nas redes sociais como doutora Jordana, né? Eu sou mestre especialista em ortodontia, né? Eu sou especialista em implantodontia, especialista em harmonização orofacial. Eu dou cursos de imersão básicos e avançados em harmonização orofacial, né, no Casal Dentista, e eu tenho os meus cursos básicos individuais. Faço parte da Hoff Team Brasil e também tenho aulas gravadas, né, na plataforma Hoff Institute, todas sobre bioestimuladores de colágeno também. Me apresento também como Invisalign Doctor, da classificação Platinum, né? E eu tenho inúmeros certificados internacionais, né? Na Suécia, na França, Portugal, Holanda, Alemanha. E também sou habilitada em fazer o protocolo e o hidrolifting, né? Que é uma técnica revolucionária também de preenchimento da região, né, frontal aí, que muda muitos protocolos na nossa harmonização também. Né? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, dos meus cursos, é só acessarem aí as minhas redes sociais, né? Então vamos falar um pouquinho, né, desse bioestimulador tão bacana, tão revolucionário, né? Porque a gente tem aí os bioestimuladores, gente, desde 1999, né? Em 1999, a gente teve o nosso primeiro bioestimulador de colágeno, que foi o Sculptra, né? E ele veio para melhorar a condição facial de pacientes, né, que sofriam lipodistrofia facial por HIV positivo, né? Então, é um tratamento que pensa, como que a gente vai colocar um material em um paciente que é imunossuprimido? Né? Então, esse material ele tem que ser biocompatível, ele tem que agradar as estruturas biológicas. Por quê? Porque esse paciente já está imunossuprimido. Então, pensem na relevância desse material no organismo dessa pessoa, né? E como esse material não faz de forma alguma mal ao organismo, porque se a gente faz esse tipo de procedimento em pacientes que estão imunossuprimidos, então é porque a gente tem uma grande aceitação do organismo por esse material. Então, o PLLA, né, que é meu ácido L-polilático, ele surgiu em 1999, né, com o Sculptra. Depois, em 2006, eu tive outro tipo de bioestimulador de colágeno, mas só que não era mais o polilático, era a hidroxapatita de cálcio, né? E ele vinha com o nome de Radiesse, que vocês devem conhecer aí na prática clínica de vocês, né? E só em 2018, a Renova veio com Diamond, que era uma outra hidroxapatita de cálcio, né? E aí, só em 2021, né, que a gente teve a introdução de outro polilático no mercado. Ou seja, foram mais de 20 anos aí reinando absoluto uma marca de material, né, que obviamente tem uma relevância científica, de literatura, de casuística enorme, né? Só que a gente tem um pequeno gap aí, né, nesse material, que é o tempo de preparo, né? Esse material, esse polilático pioneiro aí, né, no mercado, ele tem um tempo de preparo de material muito extenso. A gente tem que preparar esse material 48 a 72 horas antes da utilização.
né? Então, se um paciente meu falta, se meu paciente não paga o tratamento antes, fica complicado, além de ter um preço mais elevado. Pensando nisso, né, a Renova fez o Renova Eleva, né, que é um bioestimulador que pode ser preparado 1 hora ou em até 1 minuto antes da utilização. Então, quando a gente pensa em praticidade, quando a gente alia, né, a praticidade, há também uma nova maneira de melhorar esse protocolo, otimizar esse protocolo, eu obtenho resultados mais efetivos, tá? Então, quando eu falo que Renova Eleva é um PLLA revolucionário do mercado, eu falo para vocês sobre praticidade, preço, inovação nos protocolos de preparo e também facilidade no âmbito aí do próprio consultório, né? Então, se eu tenho um material que eu posso prepará-lo 1 hora antes da utilização, é muito melhor do que o outro material que eu tenho que preparar 72, 48 horas antes do meu paciente chegar, né? Porque imprevistos acontecem, às vezes o paciente não consegue chegar, fora o preço, né, gente? Como foi um bioestimulador que está ali, né, no mercado, reinando absoluto, né? A lei da oferta e procura faz com que, né, os preços também subam. Então, eu estou aqui para falar para vocês sobre o que é o Renova Eleva, como fazer, né, a reconstituição desse material, como que a gente vai aplicar os protocolos com esse bioestimulador de colágeno revolucionário do mercado. E eu tive a sorte de, desde que eu comecei a minha carreira na harmonização, já ter sido introduzida aos bioestimuladores de uma maneira muito efetiva, treinando sempre com profissionais muito renomados, com muito respaldo, com cases de sucesso, né? Porque hoje em dia a harmonização, ela caminha por 2 polos muito distintos, né? O polo da conservação da naturalidade e o polo dos exageros, né? Do medo que as pessoas têm de ficarem artificiais, de se descaracterizarem. E quando eu falo de caracterização, de manter os padrões naturais, da gente conseguir manter essa estruturação, essa beleza, esse rejuvenescimento por mais tempo, eu falo também sobre bioestimuladores. Quando você vê uma foto, né, de uma atriz famosa e tudo mais, a maioria, né, e uma foto dela de 20 anos atrás, e elas se assemelham muito, né, pode ter certeza, são protocolos de bioestimulação de colágeno, controle do envelhecimento intrínseco e extrínseco, né? Obviamente, um estilo de vida, uso de nutracêuticos, né, efetivos que vão ajudar aí o nosso corpo a ter um funcionamento melhor, a manter a beleza de uma forma mais efetiva e também, óbvio, cosméticos, né? Ou seja, as pessoas que vivem da aparência, né, que precisam da aparência para poder sobreviver, elas já utilizam desses recursos há muito tempo, né? E se a pessoa quer envelhecer, fazer um gerenciamento sustentável do envelhecimento, os bioestimuladores são de grande valia e representam um papel fundamental nos protocolos, ok? Então, o Renova Eleva, ele apresenta aí uma nova geração de bioestimulador de colágeno, né? Com a base no ácido polialilático, e ele serve, né, tanto para o rosto, quanto para o corpo, quanto para a vida, né? Por isso que o lema aí é For Face, For Body, For Life, né? Eu faço utilização de bioestimuladores de colágeno desde os 29 para 30 anos. E, assim, se tem uma coisa que eu não me arrependo, né, é ter introduzido os bioestimuladores o mais rápido possível aí nos meus protocolos de harmonização, porque hoje em dia eu uso preenchimento muito raramente no meu rosto, eu faço mais uso dos bioestimuladores e eu consigo manter, né, a estruturação, a volumização, a rigidez, né, a ausência de flacidez na pele, né, fazendo com que, né, os efeitos de gravidade, o envelhecimento intrínseco e extrínseco não consigam atuar de maneira tão efetiva no meu rosto,
né, no meu organismo. Faço uso de nutracêuticos, né, e cosmetria sempre. Então, esses 3 pilares fazem com que a gente rejuvenesça e, principalmente, mantenha as nossas características naturais por mais tempo, tá? Então, o conceito de rejuvenescimento facial era até pouco tempo limitado a uma visão bidimensional, né? Onde os tratamentos eram focados diretamente na redução de sulcos ou rugas. E com a experiência na condução dos tratamentos e aprimoramento do conhecimento anatômico da face, esse conceito foi mudado e passou a se ter uma visão tridimensional, que reconhece os sinais de envelhecimento não somente na perda do volume do tecido tegumentar e as rugas de expressão, mas também nas perdas volumétricas secundárias, a remodelação óssea e a redistribuição de gordura facial. Quando eu falo de envelhecimento, gente, eu falo de uma remodelação efetiva nesses 4 pilares, tá? Tecido adiposo, tecido cutâneo, tecido ósseo, né? E tecido, né? A pele, né? Tecido cutâneo. Então, nem tudo que a gente vê na nossa pele, né, é só pele. A gente está tendo uma remodelação óssea intensa aqui, muito forte. Eu estou tendo uma remodelação muscular muito forte, né? Meu músculo, à medida que eu vou envelhecendo, ele vai tendo estiramento, né? Ele vai ficando mais alongado. Meu tecido adiposo, né, que era todo compartimentalizado ali, todo certinho, ele vai, né, derretendo, ele vai se remodelando e ele vai diminuindo de tamanho. E a minha pele, que tinha uma renovação celular muito intensa, né, tanto em epiderme, né, na questão ali dos queratinócitos, na minha camada basal, para espinhosa, para granulosa, para a córnea, né, que é o processo de turnover, que é o processo de diferenciação do queratinócito para corneócito, né, que é o processo de renovação celular, ele vai ficando mais lento, né? E na minha camada dérmica, onde eu tenho meu ácido hialurônico, eu tenho meu colágeno, minha elastina, né? Com 25 anos eu já tenho, né, a produção, praticamente a parada de produção de colágeno, né? E também de silício orgânico, né? Para quem não sabe, o silício orgânico ele faz ligações efetivas, né? Com colágeno. O colágeno é uma molécula, né, de tripla hélice, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, que faz ligações tanto com água quanto com silício orgânico. Quando com 25 anos a gente para de produzir o silício orgânico, esse colágeno para de ser funcional e se torna um colágeno sem funcionalidade. Muito porque o meu fibroblasto, que era ali uma célula linda, nucleada, produtiva, ele vai também perdendo a sua potência e vai virando fibrócito, fazendo com que a minha pele perca aquela tonacidade, né? Porque aquele meu fibroblasto que estava ativo, fazendo a minha produção de colágeno e elastina intensa, ele vai ficando cansado e vai produzindo cada vez menos. Então, quando eu falo de... Gente, é muito importante isso, tá? Quando eu falo para vocês sobre envelhecimento, vocês têm que entender, de uma vez por todas, cada mecanismo que ocorre em cada camada dessa. Na camada óssea, na camada cutânea, na camada muscular e na camada adiposa. Esse derretimento facial, as 7 quedas centrípetas da face, como que eu vou explicar para o meu paciente ali de 25 anos, 30 anos, que é importante ele sempre fazer terapias de colágeno e elastina, né? Quando eu pego uma foto normal e uma foto onde eu tenho as 7 quedas centrípetas da face, eu tenho ali o diagnóstico, né, do envelhecimento. Então eu falo, meu amigo, se não fizermos nada, a gente vai ter um envelhecimento muito efetivo. A gente vai ter uma pitose dessas estruturas, né? E aí, é isso daí que você busca ou você busca envelhecer de maneira saudável, né, e natural? Então, quando eu falo para vocês, né, como a gente vai abordar o paciente, como que a gente vai falar para esse paciente jovem fazer o tratamento de gerenciamento do envelhecimento e como que eu vou falar para o meu paciente que já envelheceu para a gente tentar recuperar esses danos da melhor forma possível, né?
e que tipo de resultado que eu vou conseguir entregar para esse meu paciente. Então, a cada dia, né, a gente vai tendo novas técnicas, novos produtos, novos métodos terapêuticos, né, para promover o rejuvenescimento facial. E desde a sua introdução, a aplicação de bioestimuladores de colágeno vem crescendo e gerando a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as suas indicações, técnicas de injeção, resultados esperados e possíveis efeitos adversos, né? Os bioestimuladores são substâncias que estimulam a produção de colágeno e que, quando são injetadas em determinadas camadas da pele, no nosso caso, aí a gente vai injetar ele ali em subcutâneo, eles podem ser utilizados para volumização e bioestimulação a longo prazo, tá? Então, quando eu falo do meu ácido polialilático, gente, eu falo do maior e mais potente bioestimulador de colágeno do mercado. Eu vou ter reestruturação da pele, reestruturação de tecidos subjacentes, e assim eu vou ter um combate à perda de elasticidade e também de flacidez. Pensem comigo, a gente principalmente produz com os bioestimuladores de colágeno, a gente tem mais de 25 tipos, subtipos de colágeno, né? Mas com os bioestimuladores a gente produz principalmente o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 3, tá? Que é o meu colágeno estrutural e o meu colágeno de preenchimento, tá? Então, quando eu falo de bioestimuladores, gente, além de gerenciamento de envelhecimento, de, né, fazer ali, administrar, né, o envelhecimento, o gerenciar o envelhecimento, eu falo também de estruturação. Quando eu falo de manter a estruturação, eu estou dizendo assim, ó, a gravidade vai bater aqui, ó, só que como ele vai encontrar a estrutura, ela vai ter mais dificuldade de agir. Meu efeito intrínseco e extrínseco, né? O que é o meu envelhecimento intrínseco? É o meu envelhecimento já programado no organismo. Ele também vai tentar acontecer, mas quando eu tenho estruturação e estímulo do meu fibroblasto, cuidado com o meu colágeno, ele vai demorar mais a acontecer. Quando eu falo de também o envelhecimento extrínseco, que é o envelhecimento, né? Exposição solar, alimentação ruim, né? Hábitos como vícios, cigarro, álcool, esportes de alta performance, enfim, né? O envelhecimento extrínseco, ele também encontra mais dificuldade em atuar quando eu tenho uma face que possui estruturação, né? E como ele pode ser utilizado tanto na face quanto em outras áreas do corpo, como pescoço. Gente, pescoço, meus amores, se não tratar do pescoço, é um arrependimento que não existe, né? Porque você conseguir regenerar o tecido do pescoço, né? Primeiro que a gente tem um músculo muito forte que se encontra embaixo aqui, né? Que é o platisma, e o direcionamento dele é inferior, né? Então, as bandas platismais realizam uma tração muito efetiva aqui, tanto da face quanto do pescoço, levando, né, a gente possuir o pescoço como uma das principais áreas assim de dificuldade de rejuvenescimento, né? Então, sempre façam também os bioestimuladores no pescoço. Vou explicar aqui para vocês. Colo, braços, abdômen, pernas, glúteos. Além de melhorar os tecidos e a pele, também tem a função de corrigir a espessura, ou seja, eu vou ter um aumento da espessura dérmica, redefinir o contorno facial e corporal, e não possui indicação para ser utilizados na área de olhos e lábios. Tá? Qual que é a importância do colágeno no meu organismo, né? O colágeno ele é essencial para a estrutura, integridade e saúde dos ossos, articulações, pele, cabelo, sustentação dos órgãos, bem como representa cerca de 25% de toda a proteína corporal. Ao mesmo tempo, a sua perda ocasiona perda de hidratação e elasticidade da pele, ocasionando um aumento e aparecimento de estrias e rugas. A derme humana, ela é composta, igual eu falei para vocês anteriormente, de tipos 1 e 3 de colágeno, né? Associados em fibras extracelulares, representando 10 a 80% do volume total de colágeno. Então, o meu bioestimulador, ele busca produzir mais colágeno do tipo 1 e do tipo 3.
O colágeno do tipo 1, ele é um bipolímero mais abundante no nosso corpo, sendo amplamente utilizado na engenharia dos tecidos, ajudando a compor ossos, dentinas, tendões, cápsulas de órgão, córnea, vasos sanguíneos e derme, além de desempenharem um papel importante na morfogênese e no metabolismo celular de novos tecidos, conferindo propriedades mecânicas e bioquímicas. O meu colágeno do tipo 3 também tem um formato fibrilar, né? E o tipo 3 é o segundo mais abundante e é encontrado na pele, no útero, nos vasos arteriais dos intestinos. No entanto, é o primeiro a diminuir a sua produção natural do corpo, tá? E como que eu vou entender a fisiologia do bioestimulador de colágeno? Uma vez injetado na pele, né, a gente tem uma resposta inflamatória local subclínica, um recrutamento de monócitos, macrófagos e principalmente os meus fibroblastos, né? O meu fibroblasto é que faz ali, né, a hiperprodução de colágeno e elastina quando estimulado. Então, uma cápsula é formada em torno de cada microesfera individualmente. À medida que isso daí é metabolizado, a gente permanece em deposição aumentada de colágeno produzida pelo fibroblasto, com, consequentemente, aumento do quê? Da espessura dérmica. Então, a fibroplasia é, portanto, determinante nos resultados nessa formação de novo epitélio, né? Então, a produção de colágeno tipo 1 começa cerca de 10 dias após a aplicação e continua durante um período que varia de 8 a 24 meses. Enquanto o produto é degradado, a resposta inflamatória subclínica aos poucos vai desaparecendo. Os protocolos de tratamento, né, sugerem de 1 a 3 sessões mensais com manutenções anuais, tá? Ou seja, de 3 em 3 meses, dependendo, né, da necessidade do paciente, eu vou realizar o estímulo ali de colágeno e elastina. Quando eu falo de Renova Eleva, tá? Eu tenho ali, eu vou mostrar para vocês a quantidade de polilático que vem naquele vidrinho pequenininho, mas quando eu utilizo um vidro inteiro nesse paciente, né? Vocês têm que ver a beleza do resultado. E aí a gente vai dependendo da resposta clínica do paciente para poder montar o protocolo. Né? Eu, por diversas vezes, tentei realizar protocolos efetivos. Eu, por diversas vezes, tentei montar protocolos, receita de bolo, mas cada organismo, cada paciente vai responder de uma maneira. E, principalmente, gente, cada paciente vai poder investir de uma maneira também. Nem sempre o paciente vai conseguir ali ter várias sessões de bioestimulador. Ele vai conseguir fazer, às vezes, uma, né? Então, a gente tem que ter esse molejo também para saber indicar qual bioestimulador indicar, quantas sessões indicar e como que a gente vai fazer isso para cada paciente. Então, às vezes, o protocolo de tratamento é único, individual e vai depender muito do seu conhecimento, do que você consegue entregar para o seu paciente, né? Com o que ele pode fazer. Tem gente que vai precisar de uma sessão a cada 3 meses durante um tempo para a gente conseguir recuperar aí, né, o tônus, diminuir a flacidez facial. Tem paciente que não vai poder fazer esse tipo de protocolo. Então, qual material que eu vou indicar? Quantas sessões eu vou indicar? E, principalmente, qual que vai ser a resposta clínica desse paciente? Entende? Então, dependendo do grau de flacidez, o número de sessões vai ser definido. Também dependendo da resposta desse meu paciente. Em peles mais jovens, geralmente uma sessão já traz uma melhoria muito forte, né? E serve como o quê? Como prevenção. E em peles mais maduras, que geralmente necessitam de mais sessões e de tratamentos combinados, né? Eu gosto muito de associar os bioestimuladores com peeling. Eu gosto muito de associar os bioestimuladores com ácido hialurônico, com fio de PDO, fio liso, ou também o especulado. Eu gosto de associar, né, ao Skin Buster. Eu gosto de associar. Então, é um blend. A pele que é mais madura e que nunca teve, e óbvio também, com a toxina botulínica. Diversos tratamentos meus consistem na primeira sessão
toxina botulínica mais bioestimulador de colágeno, tá? Então, os resultados no tratamento com bioestimulador, tá? Que vão auxiliar na recuperação de volume facial, né? Redução das rugas, marcas de expressão, melhora a flacidez nas regiões onde eles foram aplicados. Os seus efeitos são graduais, duradouros, pois o organismo continua a produzir o colágeno de 6 até 4 anos após o tratamento, dependendo do produto que você vai utilizar, né? Então, o resultado é um rejuvenescimento, uma recuperação natural desse contorno facial. Além de melhorar todos os tecidos, né, da pele, ele também tem a função de corrigir a espessura. Gente, vamos parar para pensar por que um paciente tem ruga, tá? Vamos lá. Até os 25 anos, eu tenho a minha produção de silício orgânico, ok? E eu tenho uma produção pelo meu fibroblasto ali de colágeno e elastina muito efetiva. Depois dos 25 anos, o que começa a acontecer? Eu perco, né, a minha síntese de colágeno e elastina, ela diminui, né? E aí eu vou perdendo o tônus. E quando eu falo de característica de musculatura facial, eu falo sobre uma característica muito importante que se chama inserção dérmica. A musculatura da face tem uma característica muito importante, diferentemente das estruturas da musculatura do meu corpo, que se chama inserção dérmica. Ou seja, aqui está o meu músculo, aqui está a minha pele. O meu músculo contrai, a minha pele contrai junto, e aí eu vou formando a ruga. Até os 25 anos, a capacidade dessa pele retornar ao estado original dela é enorme, é muito grande. Depois dos 25 anos, o que vai acontecendo? A minha força muscular vai vencendo a minha força dérmica. E aí, o que vai acontecendo? A ruga. A ruga começa a aparecer. Porque a minha força muscular consegue vencer a minha resistência dérmica, que vai tendo diminuição do colágeno, da elastina, e vai deixando essa ruga acontecer. Então, quando eu falo corrigir a espessura da pele, quanto mais eu aumento essa espessura da minha pele, maior, tá? Maior é a resistência que eu vou ter em relação, né, a essa força, essa dinâmica muscular que vai ocasionando a ruga. E quando eu lembro ali daqueles 4 pilares, né, ósseo, cutâneo, adiposo e tecidual, e muscular, desculpa. O muscular, ele é o que mais afeta as estruturas. Por quê? O músculo, né, em constante movimentação, por ele ter inserção dérmica, o que acontece? Ele dá a minha ruga, ele bagunça ali as estruturas dérmicas e surgem as rugas. Ele está ali bem próximo aos coxins adiposos e a movimentação muscular vai fazendo com que haja remodelação desses coxins. Ele está ali coladinho no meu osso. Então, os lugares onde eu tenho uma hiperfunção muscular, eu também tenho uma maior reabsorção óssea. Daí, o que eu quero explicar para vocês? A importância de realizar protocolos de diminuição de dinâmica muscular, né, como toxina botulínica. Depois que eu comecei a fazer os protocolos de bioestimuladores de colágeno, sem sombra de dúvidas, eu, Jordana, gosto de trabalhar com os protocolos, né, de indução de colágeno e elastina, mas é imprescindível realizar também o estímulo de colágeno, além do estímulo de colágeno e elastina, a diminuição da mímica, né, muscular, né? Deixar esse músculo menos hipercinético, deixar onde ele precisa funcionar funcionando e desativar a função dele onde ele não precisa funcionar. Porque a minha pele melhora, tá? As minhas células, meus fibroblastos, né, os meus queratinócitos e etc e tal, eles têm mais tranquilidade ali para o seu funcionamento, ok? Meus coxins adiposos, eles conseguem manter a estruturação dele, né, mais bem organizados, nos compartimentos necessários por mais tempo, ok? E eu também tenho menor reabsorção óssea devido à diminuição dessa hiperfunção,
tá? Então, eu preciso que vocês pensem nisso quando vocês falam de bioestimulador de colágeno. O bioestimulador, ele é maravilhoso, mas o injetor, o profissional, ele tem que ter a capacidade de pensar fora da caixa. Ele tem que ter a capacidade de entender que o protocolo depende dele. E, principalmente, alinhar esse meu paciente, à realidade dele, à expectativa dele, ok? Então, como os bioestimuladores de colágeno, eles podem melhorar a sua harmonização facial, tá? Como eles são substâncias injetáveis, que estimulam as células, principalmente quem, gente? Meus fibroblastos, tá? Porque quando a gente vai envelhecendo, os fibroblastos, eles envelhecem também. Eles viram fibrócitos, tá? Do nosso corpo e na produção de colágeno, a grande vantagem é que eles são biologicamente compatíveis, bioabsorvíveis, ou seja, não agridem o corpo e são absorvidas sem prejudicar o organismo, devolvendo o metabolismo de formação tecidual e desacelerando o meu processo de envelhecimento, tá? Então, quando eu vou indicar os bioestimuladores? Quando eu vejo aquela pele do rosto muito fina, sem elasticidade, eu tenho sulcos muito fortes e marcas de expressão, eu tenho perda de volume facial, né? E perda de contorno facial. Vou mostrar uma técnica aqui para vocês que eu tenho feito muito, que eu aprendi, né, no meu treinamento de Renova Eleva, que se chama técnica de sustentação de máscara facial, tá, gente? A técnica de sustentação de máscara facial consiste em fazer injeção, né, em regiões onde a minha máscara facial é sustentada. Quando eu tenho ali, quando o meu paciente fala, doutor, eu vou fazer um lifting facial. O que ele vai no médico, o que ele vai fazer? Ele vai cortar aqui e vai esticar a pele, né? Porque ele sustenta a máscara facial, estica e puxa. Para não volumizar muito o rosto, para não modificar muitas estruturas, eu faço uma injeção que vem na têmpora, zigomático, ângulo e contorno. Então, se eu faço um arcabouço de colágeno e elastina 400 vezes maior aqui, então eu tenho um protocolo de sustentação de máscara facial. Então, quanto mais colágeno e elastina eu promover aqui na minha máscara facial, menor vão ser as pitoses, menor vão ser as 7 quedas centrípetas da face, maior a sustentação e menor o envelhecimento. E eu vou dar ali para minha harmonização resultados a longo prazo com naturalidade, ok? Então, o tempo de duração dos efeitos dos bioestimuladores de colágeno. A duração de efeito mínima, ela consiste em 12 meses, tá? E frequentemente pode variar conforme os hábitos e características pessoais. É óbvio, gente, que se o meu paciente ele fuma, se o meu paciente ele toma muito álcool, se meu paciente é atleta de alta performance, se meu paciente tem muito pouca gordura, né, no corpo, isso também vai acontecer no rosto, então eu vou ter que repor esse volume, essa estruturação aí por mais tempo. Meu paciente toma muito sol, meu paciente tem péssima alimentação, meu paciente tem uma genética que já não contribui muito, então não dá para fazer receita de bolo. Todas as pessoas me procuram querendo aprender bioestimuladores e querendo receita de bolo. Vocês têm que estudar ao ponto de entender os processos e não precisar de receita de bolo. Vocês têm que entender o que acontece e fazer com que vocês consigam aplicar toda essa beleza de reestruturação facial com bioestimuladores, mas com um protocolo efetivo que seja bom para o paciente de vocês e bom para o tratamento que vocês vão oferecer para o paciente de vocês, tá? Eu sou muito clara e eu sou muito sincera com meus pacientes em relação ao tratamento com bioestimuladores, porque além de ter nascido na harmonização já com a cultura do bioestímulo de colágeno, tá? Eu entendo o quanto isso é necessário para os meus resultados, principalmente em full face, tá, gente? Quando eu falo, vou fazer 12 seringas de ácido hialurônico, num rosto todo flácido, numa pele que não tem renovação celular, numa pele que
tá ali estacionada, tá flácida, tá sem estruturação, eu falo para o meu paciente, você quer construir o seu castelo na areia ou na rocha? Ok? Quando eu pego na minha bochecha e mostro para o meu paciente que minha bochecha não sai do lugar, aí ele pega na dele, a dele vem aqui longe, ele faz, poxa, doutora, realmente não adianta eu pensar agora, né, em injetar volumizador. Eu preciso preparar o meu arcabouço, eu preciso reestruturar a minha pele, eu preciso reestruturar o meu sistema, o meu organismo para poder receber com qualidade, para poder fazer esses protocolos com qualidade, com naturalidade, com entrega real de resultado, não visando somente a estética, mas visando reestruturação de pele, renovação celular e, com isso, resultados muito mais belos, muito mais complexos, que é difícil de encontrar profissionais que abordem. Porque, gente, é muito mais fácil injetar. É muito mais fácil colocar 10, 15, 20 seringas de preenchimento, né? Do que você ter uma estruturação efetiva, tá? Então, por que não existem protocolos fixos de aplicação de bioestimuladores? Porque cada caso tem que ser avaliado individualmente conforme as suas necessidades, né? Pacientes com rosto né, mais fino são pacientes que necessitam de espessamento dérmico e uma volumização na face como um todo. A mesma indicação já não é a mesma, né, para os pacientes que possuem grande peso facial, né, um rosto muito redondo, já com muita volumização. Eu tenho que mudar o meu protocolo. Jordana, me ensina uma vetorização maravilhosa, eu quero fazer só essa. Não adianta. Tanto quando eu vou dar aula, eu faço uma vetorização num paciente, aí chega outro, é outra vetorização, é outra diluição, é outra dinâmica. Eu tenho que olhar o meu paciente, olhar o rosto dele, eu tenho que fazer os testes cutâneos, eu tenho que fazer os testes, né, ali de tração daquela pele, de qualidade dérmica, para depois eu conseguir diagnosticar. Tá? Então, qual que é o diferencial do Renova Eleva? Qual que é a beleza do Renova Eleva? É a minha reconstituição fácil e rápida, no máximo em 1 hora. Então, ele é o único bioestimulador de ácido polilático do mercado que é reconstituído 100% em 1 hora ou em até 1 minuto. Eu tenho agilidade para atender o paciente de forma imediata e eu vou evitar a perda de produto em caso de ausência do meu paciente, tá? O meu Renova Eleva, ele é composto por micropartículas liofilizadas, tá? De ácido polilático, envasadas a vácuo, que vão proporcionar uma reconstituição muito mais rápida e muito mais homogênea. E, gente, essa é uma das partes que mais me encanta, tá? Fora a rapidez, né, da reconstituição, óbvio, que facilita muito a minha vida no consultório. Além de eu ter um produto que é muito potente, eu tenho um produto que me dá um respaldo de resultados maravilhosos. E eu tenho 210 miligramas de ácido polilático contra 150 miligramas do meu ácido polilático concorrente. Ou seja, eu tenho 40% a mais do meu ativo em comparação com o produto que é comercializado no mercado. Entenderam? Então, eu tenho um preço melhor, eu tenho uma reconstituição melhor e eu tenho 40% a mais de material, ok? Então, eu tenho a tecnologia B3 Homos Mais, e eu tenho as micropartículas de PLLA, tá? De 40 a 63 húmeros de diâmetro e tamanhos mais uniformes, tá? Eu tenho uma durabilidade prolongada, né? Que os resultados de Renova Eleva apresentam uma durabilidade de aproximadamente 2 anos, com melhora da flacidez, aumento da espessura dérmica e também qualidade de pele. Tá? A durabilidade pode variar de paciente para paciente, né? Óbvio, igual eu falei para vocês, a gente depende de fatores intrínsecos e extrínsecos, tá?
E o tempo médio, né, analisado nos estudos, é de aproximadamente 2 anos mesmo, 24 meses. Então, eu vou falar aqui para vocês os sinais clínicos do envelhecimento, né, nas diferentes faixas etárias, e com o objetivo de ajudar na elaboração de planos de tratamentos estéticos, né, considerando a cronologia do envelhecimento, os pacientes foram estratificados em faixas etárias. Então, é importante ressaltar que essas são alterações mais comumente encontradas, não se tratando de uma regra absoluta. A conduta e a avaliação do profissional são fundamentais para a individualização da abordagem de cada paciente. Então, vamos pensar aí nos sinais clínicos do envelhecimento ao redor dos 30 anos, né? Eu tenho os coxins adiposos nessa faixa etária, não ocorre pitose centrofacial significativa, nem a perda de elasticidade, né? O sulco nasolabial geralmente não é profundo e a linha mandibular ainda continua uniforme. Esses pacientes se beneficiam de procedimentos de prevenção. Os músculos da mímica facial, né, a sua hiperatividade, né, pode levar ao aparecimento de linhas estáticas precocemente. Lembra que eu falei para vocês aí da resistência da pele em relação ao músculo, né? Através da diminuição da amplitude dos movimentos dos mesmos. E na pele, fatores intrínsecos e extrínsecos atuam e contribuem para o envelhecimento cutâneo, diminuição dos níveis hormonais, perda da hidratação cutânea, exposição solar contínua, vão alterando o DNA, né, celular, e a gente vai iniciar um desarranjo dessa arquitetura dérmica reticular composta por colágeno e também por elastina. Com 45 anos, os coxins adiposos perdem principalmente, né, os coxins malares e medial intermediário, consequentemente alargamento da região, né, e criação de uma deformidade em forma de A, né, ali aqui no bigode chinês. O deslizamento dos coxins malares mediais e suborbiculares leva à esqueletização da região infrapalpebral inferior e a maior visualização do sulco nasojugal, né? Os músculos da mímica facial têm os deslizamentos inferiores da sobrancelha, né? Que aqui, ó, a sobrancelha vai perdendo, vai caindo, vai tendo ali a primeira queda centrípeta da face, né? Que vai conferir o aspecto de austeridade, cansaço da face. Hiperatividade no terço superior e depressor do ângulo da boca, né? Vai dando aqui, ó, a linha de marionete e vai envelhecendo bastante, principalmente o terço inferior. E na pele vai ocorrer o aplanamento da junção dermoepidérmica, né? Que são as papilas dérmicas, e a perda da organização de fibras colágenas e elásticas, levando à perda de propriedades elásticas da pele. E com 60 anos, a gente vai tendo, né, a mudança aí nos coxins adiposos, com a perda volumétrica dos compartimentos de gordura, né, que levam à pseudopitose progressiva e a pior, né, e a pior das dobras, que é o sulco nasolabial. Quando o paciente ele não consegue explicar o que incomoda ele, né, ele não tem um embasamento científico, a maioria não tem, né, alguns estudam tanto que tem, mas ele sempre reclama aqui, ó, do bigode chinês, né? Na junção, né, desse compartimento superficial com profundo, né, ele vai aparecendo bem, é um dos primeiros sinais clínicos do envelhecimento e ele só vai ficando mais intenso com o passar dos anos, né? E tem que tomar muito cuidado com o bigode chinês, né, o sulco nasolabial, que é uma prega, e o sulco nasolabial, que é realmente, né, esse deslize aí dos coxins adiposos que vão caindo aqui. Então, tem que tomar muito cuidado ao saber diferenciar a prega e um excesso de tecido adiposo aqui, tá? Então, quando o tecido tá flácido, né, quando o tecido tá sem estrutura, ele é submetido mais facilmente às forças de gravidade, no tempo de movimento, aparecendo sinais do envelhecimento no terço médio inferior da face. E o músculo da mímica facial, principalmente do terço médio no envelhecimento, vão aumentando, né, com a tensão de repouso progressivamente, se encurtando e se estreitando. Então, a migração da gordura profunda e a frouxidão levam à migração caudal da bochecha,
e o aparecimento do JAWS, né, que incomoda demais os pacientes, principalmente dessa idade, né? Na pele, a produção do colágeno do tipo 1 e do tipo 3 pelos fibroblastos é muito reduzida, né? E os fibroblastos, particularmente dentro da derme papilar, mostram diminuição seletiva na função e número em comparação com os fibroblastos da derme reticular, tá? Então, eu tenho aí a apresentação aí do meu polilático Renova Eleva. Ele vem numa caixa toda bem estruturada, né? Com manual de reconstituição e o manual das massagens para o paciente, né? Do pós-procedimento, né? A gente fala pós-procedimento, que o paciente tem que fazer a massagem durante 5 minutos, por 5 dias, 5 vezes ao dia. O protocolo 555, tá? Então, olha lá, é um PLLA, que é um polímero sintético biodegradável em poliofilizado de aspecto branco, acondicionado em um frasco âmbar. Ele tem um anel de alumínio hermeticamente selado por uma rolha de borracha e por uma tampa removível. Então, eu tenho 210 miligramas de PLLA, tá? 132 gramas de carboximetilcelulose e 178 miligramas de manitol apirogênico, tá? Então, o Renova Eleva, né, contém 210 miligramas de PLLA, que representa 40 mais, né, por cento, 40% a mais de produto a mais do ativo comparado ao produto no mercado concorrente, do PLLA concorrente, né? Fabricado com a tecnologia exclusiva B3 Homos Mais, que é um processo exclusivo de liofilização das micropartículas de PLLA hermeticamente envasado a vácuo. Então, vamos lá. Vamos falar do plano de tratamento, na verdade, da reconstituição desse produto, tá? Eu vou utilizar 14 ou 16 ml de água de injeção. Eu vou fazer uma agitação vigorosa. A gente fala o shake, um shake vigoroso durante 1 minuto e descansa 10 minutos. 1 minuto, descansa 10 minutos, tá? Fazer esse processo durante 60 minutos. Ou seja, eu vou fazer 6 shakes vigorosos para 5 descansos de 10 minutos cada. Se você já tiver um mixer, né, que a Renova, né, já está produzindo, e com certeza daqui a um tempo todo mundo já vai ter esse mixer, tá? A gente vai colocar o produto, né, com 14 ou 16 ml de água de injeção e vai fazer essa reconstituição rápida com apenas 1 minuto, tá, gente? Com apenas 1 minuto você vai ter esse preparo. Não vai precisar de 72 horas, nem 48 horas antes do seu paciente chegar. O preparo ele vai ser feito com 1 minuto, apenas 1 minuto antes da sua aplicação. Não tem um mixer, 1 hora você tem o produto pronto, tá? Então, como vai ser feita essa reconstituição? A gente vai retirar essa tampa removível, não totalmente, tá? Ela vem com um lacrezinho. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui é o frasquinho do Renova Eleva. E ele vem com um lacre muito interessante, porque ele é tipo uma tampinha de refrigerante, né? Ó, eu vou tirar só essa parte aqui, ó. Só essa parte redondinha e vou manter esse lacre aqui, principalmente se eu for colocar o produto no mixer, tá? Porque senão durante as vibrações, né, se não tivesse respaldo desse lacre aqui, mais robusto, a tampa pode voar, porque a vibração é muito intensa, tá? Então, eu vou tirar essa tampa removível, somente a removível. Vocês conseguem ver que é só a parte de cima, tá? Vou limpar, ó, vou tirar só essa parte, ó. Tirei só essa parte, tá? Eu vou limpar com uma gase estéreo com um antisséptico, um álcool 70. Eu vou pegar uma agulha 16G, tá? Com uma seringa hipodérmica de 20 ml, com 14 ou 16 ml de água estéreo para injeção. E a gente vai fazer movimentos muito suaves para poder fazer a reconstituição. Enquanto eu vou injetando aqui, né?
eu vou movimentando bem devagarzinho esse frasco para que todo esse material seja, né, feito, reconstituído de maneira muito homogênea. Então, a gente vai agitar o frasco vigorosamente durante 1 minuto, muito vigorosamente, e vai deixar descansar por 10 minutos, né? E a gente vai repetir esse processo durante 1 hora, tá? E a gente vai colocar, né, esse conteúdo aqui, a gente vai fazer a injeção desse conteúdo aqui no meu paciente com cânula 22G, tá? Menor calibre que isso não, tá, gente? E preferencialmente com a cânula da Renova, porque a cânula da Renova, ela tem uma abertura um pouco maior, a 22G dela, então eu não tenho entupimento. Por que é importante falar sobre essa reconstituição? Porque muitas pessoas estavam fazendo essa reconstituição igual ao polilático concorrente do mercado, tá? O que isso significa? Colocando anestésico, fazendo a reconstituição de maneira errada. Gente, não é para colocar anestésico, tá? Na reconstituição. Você pode fazer anestesia com anestésico antes de fazer as reentrâncias com o produto, mas não é para misturar anestésico nisso daqui, ó. Isso daqui é só água de injeção pura, ok? O mixer vai me dar maior performance, melhor reprodutibilidade, vai deixar o meu produto mais homogêneo e consiste em tecnologia com inovação, tá? A reconstituição, eu preciso de uma seringa Luerlock de 20 ml. Por que é Luerlock, gente? Porque esse espiral aí, ó, ele dá mais segurança para minha agulha não soltar, para não haver extravasamento de material, tá? Agulha 21 ou 18G e água de injeção estéreo, tá? E a minha aplicação consiste em seringa Luerlock de 1, 3 ou 5 ml, né? Aí vai depender de cada gosto de cada um, né? Eu gosto muito de fazer com a de 3 ml. Eu acho que fica mais rápido a aplicação. A de 1 fica, como é muito material, a gente fica puxando ali muitas vezes, tá? Fica um pouco cansativo. Eu vou precisar de uma agulha 21G para os pertuitos e uma cânula 22G para aplicação. E o anestésico é ali do sem vaso ou com vaso constritor. Mas eu vou fazer a aplicação, vou fazer o pertuito, tá? Vou colocar a cânula com o anestésico, vou anestesiar a área, vou fazer a técnica de subincisão na minha vetorização. E aí, depois eu venho com o material reconstituído, tá? Onde que eu vou injetar? Têmpora, região zigomática, a região bucal tem que tomar muito cuidado para não colocar muito na região bucal e aumentar demais o rosto do meu paciente. Sulco nasolabial e mento labial, mandíbula, corpo e ângulo, mento e pescoço. Lembrando que a reconstituição para o pescoço tem que ser em dobro, tá? Eu pego o meu material vou injetar 6 ml de polilático no pescoço. Eu tenho que dobrar a quantidade. Eu tenho que colocar mais 6 ml de água de injeção, ok? A reconstituição para o rosto nunca é igual à reconstituição para o pescoço. Pescoço é uma região de grande mobilidade, é uma região onde eu tenho pouco tecido adiposo, né? E é totalmente diferente a mecânica do pescoço para com o rosto. Se você fizer a injeção, né, da mesma forma que faz no rosto, no pescoço, você vai aumentar aí a maior intercorrência que a gente tem com os bioestimuladores, que é a formação de nódulos e pápulas, tá? As áreas não recomendadas com o meu polilático é frontal, periorbicular, nariz e lábios, né? Esse protocolo aí eu gosto bastante, tá? É um protocolo de sustentação de máscara facial, têmpora, zigomático, ângulo, tá? E aqui a região do mento. Mas lembrando que cada paciente vai ter uma vetorização diferente, tá? E eu gosto muito de fazer em subcutâneo, tá? Então a gente faz a maior parte dessas retroinjeções com cânula 22G em plano subcutâneo, tá? Os intervalos entre as sessões, tá? Tem que ser de no mínimo 45 dias, ok? Por que, Jordana? Eu quero fazer com 30 dias, eu quero fazer com menos, eu quero fazer um microagulhamento 15 dias depois. Não pode. Quando eu injeto um bioestimulador, eu estou promovendo ali uma inflamação local
eu estou promovendo uma resposta inflamatória. Então, todas as minhas células inflamatórias, elas estão sendo recrutadas para responder o meu estímulo, ok? Então, quando eu falo, tá, gente? Prestem atenção. Eu fiz um bioestimulador hoje. Daqui a 15 dias eu faço um microagulhamento. Aquele meu processo de recrutamento e de renovação celular, ele para e fala assim: opa, tá acontecendo um outro processo ali. Eu tenho que ir para lá. Então, sejam inteligentes. Não fiquem atropelando procedimento em cima de procedimento. Vamos fazer um procedimento por vez, com um intervalo de 30 a 45 dias, para eu fechar esse ciclo inflamatório e entregar para o meu paciente o melhor resultado, tá? Tendo em vista que o resultado do bioestimulador, gente, vocês vão ver, é o resultado mesmo, tá? Um resultado que eu digo assim, um resultado efetivo, um resultado duradouro, que vocês vão falar assim, nossa, uau, 3 meses. Ah, mas com 15 dias já melhorou, com 30 dias. Melhorou, meus amores, mas vocês vão ver com 3, vocês vão ver com 6. O negócio vai acontecendo. E se eu vou colocando terapia em cima de terapia, as minhas células ficam confusas. Aonde que eu vou ali? Qual que é o processo mais importante para eu responder, ok? E os resultados parciais são obtidos logo após a primeira injeção do produto, né? Com um pico de atuação em torno de 6 meses, duração de estímulo de colágeno e elastina por cerca de 2 anos, sendo necessárias sessões de manutenção, ok? E, gente, não é porque uma sessão vai funcionar para o paciente que o outro vai precisar de mais. O protocolo, a resposta clínica é única e individual, pelo amor de Deus. Mas, Jordana, como que eu vou fazer? Eu aconselho vocês, estudem, entendam os processos, tenham a prática clínica, tenham a vivência clínica. Hoje em dia eu olho e falei, esse daqui só com 4 sessões de bioestimulador. Esse daqui com uma sessão já vai melhorar. Mas isso daí é uma vivência clínica estruturada com anos e anos de prática com bioestimuladores. Os bioestimuladores, eles são o futuro da harmonização. Na verdade, eles já são uma realidade, ok? Quem não entender, quem não fizer a reprodutibilidade das técnicas e quem não tiver aplicação deles no consultório, tá fora, tá fora. Eu quero resultados duradouros, eu quero resultados naturais e eu só consigo esses processos com os bioestimuladores. Efeitos adversos, pouquíssimos, incluindo hematomas, equimoses, dor transitória, pápula e nódulo, sendo as pápulas e os nódulos os mais comuns deles, decorrentes de quê? Erro de técnica. Reconstituição errada, aplicação em plano errado, a massagem não foi feita de maneira certa, eu não reconstituí certo para o pescoço, eu não reconstituí certo para o rosto, tá? Na maioria dos pacientes, tanto os nódulos quanto as pápulas se resolvem espontaneamente entre 2 e 4 meses após essas aplicações, e nos poucos casos em que essas irregularidades perduram, a resolução se faz somente ao final de aproximadamente 2 anos, quando cessam os efeitos do polilático, tá bom? Então, não existe antídoto para tratar os nódulos ou pápulas e fazer a remoção imediata, tá? Eles vão sofrer hidrólise quando, né, a gente tem a presença dos nódulos e a gente faz uma aplicação com soro fisiológico e anestésico numa proporção 1:1 injetada nos mesmos para acelerar o processo de hidrólise e consequente absorção, tá? A gente pode sim associar o polilático com a toxina. É a associação que eu mais gosto de fazer em consultório. Eu falo que é o combo do rejuvenescimento, né? Quando eu faço a diminuição da mímica facial e aumento a espessura da pele, eu diminuo as rugas mímicas, as rugas estáticas, né? E quando a gente vai fazer o ácido hialurônico, né, gente? A gente tem que esperar pelo menos 30 dias após a aplicação do bioestimulador para poder fazer a aplicação do ácido hialurônico para a gente respeitar o ciclo de cicatrização tecidual, tá?
O Renova Eleva não reconstituído pode ser armazenado em temperatura até 20 graus. Após reconstituído com água estéril para injeção, pode ser armazenado sobre refrigeração entre 2 a 8 graus, podendo ser utilizado em até 72 horas. Não pode ser congelado e não utiliza-se a embalagem ou frasco se estiverem abertos ou danificados. Uma das grandes dúvidas e um dos grandes dilemas aí da utilização, né, do PLLA é a obstrução de cânula. E acreditem, meus amores, usem a cânula 22G da Renova e façam a reconstituição do material somente com água de injeção. Não vamos ter o problema de obstrução, ok? A massagem pós-procedimento, ela é uma etapa muito importante e ela é feita visando, tá, a diminuição de incidência de nódulos e pápulas. Então, imediatamente após a aplicação, é feita uma massagem vigorosa e modeladora da área, tá? Que tem que ser mantida durante 5 dias. E a regra dos 5, né? 5 horas... 5 horas não, né, gente? 5 minutos, 5 vezes ao dia, durante 5 dias. É a regra dos 5, ok? Ela tem que ser aplicada de maneira muito rigorosa nos pacientes que fazem a injeção do polilático, tá? Então, vocês vão deslizar os dedos em cada metade do rosto, onde foi aplicado o polilático, tá? Fazer uma massagem, efeito lifting, óbvio, né? Sempre para cima, durante 5 dias, 5 vezes ao dia, ok? E é isso aí, meus amores. Foi um prazer falar aqui para vocês sobre esse polilático. Me contem se tiverem algum tipo de dúvida. Eu acho que eu estendi um pouquinho além do que eu devia aqui, mas quando eu falo de bioestimuladores é realmente um prazer inenarrável, imensurável, porque realmente é a coisa que eu mais amo fazer na harmonização, é a coisa que eu mais estudo, é a coisa que eu mais ensino. E escrevam, bioestimuladores são o futuro da harmonização. Se vocês quiserem artigos, se vocês tiverem dúvida, se vocês tiverem interesse em algum respaldo, né, de literatura que eu posso indicar, é só entrar em contato aí com o pessoal do Conaface ou em contato comigo, tá? Vai ser um prazer responder para vocês. Um beijo enorme, fique com Deus e contem comigo. E vocês vão lembrar de mim, porque o que vocês mais vão amar de fazer aí no consultório, sem sombra de dúvidas, vai ser o bioestimulador de colágeno. Um beijo no coração de vocês.